Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui são 5h11 do dia 3 de setembro, né? Poucas horas antes aí da aula ao vivo mesmo, né? Hoje eu vou fazer gravado, tá, turma? Porque eu tenho um compromisso logo mais. Então, para não deixar vocês sem a aula, sem cumprir o meu compromisso com vocês também. Então, eu vou deixar isso aqui gravado hoje. Você fica livre aí para deixar dúvidas. Pode, na verdade, deixar na comunidade. Lá me marca se quiser, se tiver alguma dúvida. Beleza? Mas acredito que a aula de hoje ela é mais esclarecedora do que deixar qualquer tipo de dúvida. A gente sabe que quarta-feira que vem a gente vai ter uma aula de DeFi com o nosso querido Ari, né? E vai trazer o DeFi como uma possibilidade, como mais uma alternativa de investimentos, né? E a gente tem muitas formas de investir hoje, né? E muita gente às vezes não entende essa diferença sobre investir, né? E eu acredito que essa aula ela vai esclarecer muita coisa para vocês, tá? Principalmente quem é trader, né? Que muitas vezes acha que está ali tradando, né? Fazendo trading todo dia é investimento e não necessariamente, tá certo? Na verdade, não é. Você está negociando, você está especulando, tirando dinheiro do mercado, tá? E às vezes colocam essa palavra especulação como uma palavra pejorativa, só que não é. Tá? Na verdade, especular faz parte do mercado, faz o mercado andar, se mover, traz liquidez, então tem suas importâncias também na liquidação. Mas a gente vai ter essa aula de investimento, né? E é no ramo de cripto, né? E eu achei essencial trazer isso aqui para vocês, beleza? Eu já comecei aqui diferente, eu trouxe nosso querido velhinho, né, dos investimentos aí, o senhor Warren Buffett, né? Bastante conhecido, né? Ele tem uma frase que ele diz: investir é simples, mas não é fácil, tá? Eu tenho algumas leituras que eu recomendo para vocês, né? Que eu já recomendei algumas vezes. Por exemplo, O Investidor Inteligente, né? Por Benjamin Graham. Também A Random Walk Down Wall Street, por Bottom de Malkiel, né? Malkiel, alguma coisa assim, Malkiel, acho. Né? E Rich Dad, Poor Dad, por Robert T. Kiyosaki, ok? Pai Rico, Pai Pobre, tem no Brasil. O Investidor Inteligente de Benjamin Graham tem no Brasil também. Eu só não sei se o Random Walk Down Wall Street vai ter em português, tá? Tem que dar uma olhada aí, né? E eu trouxe também, né, uma ideia de ferramentas de exercício, que é o quê? Planilhas, né, para definição de metas financeiras. Aí você pode procurar, tem infinitas planilhas aí na internet gratuita para organizar o chamado orçamento, beleza? O orçamento é algo essencial, né? E conseguir a partir daí ter metas financeiras, né, definir essas metas a partir daquilo que você consegue fazer no seu orçamento. O problema não é sobrar R$ 50 por mês, né? Tem gente que acha que só vai conseguir se sobrasse, sei lá, 5 mil por mês, né? Mas não é sobrar 5 mil por mês, tá, turma? A questão não é a quantidade, a questão é, de fato e de verdade, organização do seu orçamento. Essa é a base daquilo que você precisa para poder investir, tá? Então, já queria começar com isso, já queria começar com essa tela, né, e chamar você, que normalmente a gente traz no final, mas para chamar você para a responsabilidade. Beleza? Opa, passei direto aqui. Então, o que é que a gente vai ver na aula de hoje? Né, a gente vai entender a definição e a importância dos investimentos. Opa, investimentocentos, está errado aqui, desculpa aqui, pessoal, errozinho de digitação. A gente vai entender os objetivos de investir, princípios básicos de investimento, a diferença entre especular e investir, né? E os tempos operacionais e ferramentas e estratégias de investimento, tá? Fora isso, estratégia de investimentos mais comuns que a gente tem, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar essa diferença bem
Sem mais delongas, né? Então, antes de qualquer coisa, vamos entender a diferença entre ativos e passivos. O que são? Definição, né? Ativos são tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Exemplo: ações, imóveis para aluguel, títulos que pagam juros. E qual é a importância deles? Ativos ajudam a aumentar a sua riqueza ao longo do tempo, gerando renda ou valorização. E o que são passivos? Passivos são tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Exemplo: dívidas, despesa com cartão de crédito, empréstimo. E qual é o impacto? Passivos diminuem sua riqueza, pois representam despesas contínuas ou dívidas a serem pagas. A gente sempre usa, né, aquele exemplo do tesão, né? A palavra fica estranha, né? Mas é da contabilidade, né? O tesão aqui é onde a gente tem ativos e a gente tem passivos, né? O que é que as pessoas ricas normalmente fazem? Ela vai ter aqui passivos, conta de água, de luz, prestação disso, daquilo, tal. E ativos, normalmente no Brasil, o salário, o seu próprio negócio, uma renda extra, enfim. Ele pega de uma maneira que toda vida ele vai pegar e fazer com que os ricos, né? Ou aqueles que querem quebrar a roda do hamster, né? Eles vão quebrar isso aqui comprando ativos, não importa a quantidade, mas eles vão comprando cada um no seu tamanho, né? Comprando o quê? Ações, imóveis para aluguel. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel. Vai comprando fundo imobiliário, REITs, né? E títulos, né, que pagam juros, né? E esses valores vão se somando ao longo dos anos, essa quantidade, até que um dia, né, aquele trabalhinho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, trouxe a capacidade de pagar algum desses passivos, né? Então ele passa agora os ativos cobrir os passivos, depois outro passivo. Chega um ponto da vida que pode demorar anos, é lógico, dependendo da condição de cada um, mas que os teus ativos eles conseguem, né, com o rendimento deles, tá, trazer para vocês tudo o que é o pagamento dos seus passivos. E aí você já entra na tua aposentadoria, se quiser, tá? E é isso que muitas vezes não falta, o que a gente não faz, perdão. Né? A maioria das pessoas, e principalmente brasileiro, ele não tem essa educação financeira. Né? E quando eu digo principalmente brasileiro, é porque a gente tem o recurso mais limitado do que, por exemplo, o americano, que sabe a importância de investir, mas também consome bastante. Mas o que é que a gente faz? A gente pega tudo que a gente tem e vai aumentando a lista de passivo. É aquela mentalidade, né, que a gente brinca, mentalidade pobre, né? Não tem nenhum problema ser pobre, tá, pessoal? Não ter dinheiro, não ter condição, isso não é problema. O problema é a visão de pobre, de coitado, né? Que é aquela ideia de não, eu trabalho demais, o que é que tem eu pagar aqui uma coisinha para mim? Aí a gente quer ter algo para mostrar a alguém, a gente quer ter um carro para mostrar a alguém, né? E aí eu vou trazer para vocês justamente a diferença desses ativos e desse passivo, né? Para você entender bem. Por exemplo, um carro, né? Um carro é um ativo ou é um passivo? Você pode dizer, pô, né, os carros é uma necessidade, cara. Dia de hoje tem que ter um carro. Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, na região que eu moro, carro é uma necessidade. Você não faz nada sem carro. Exatamente nada, tá? Então, assim, é uma necessidade. Agora, nesse caso, o carro, o que é que ele seria para a gente? Ele seria um passivo ou seria um ativo? Depende daquilo que você está utilizando o seu carro. Se você utiliza o seu carro para você ganhar dinheiro, fazer mais dinheiro, né? Aqui a gente no inglês a gente fala fazer, né? Make money. Né? No Brasil a gente fala ganhar dinheiro, né? Então aqui a gente fala make money, né? Se você usa o carro para fazer dinheiro, ele é um ativo, porque está colocando dinheiro no seu bolso. A prestação dele vai ser um passivo? Vai entrar aqui na conta do passivo. Mas o que ele produz, se ele pagar a ele mesmo e ainda pagar outros passivos seus, o seu carro ele se torna um ativo. Agora, se eu pego esse carro, né, e não uso ele para trabalho, mas tenho outros fins de mostrar a alguém, de ter um, né, se colocar, enfim, não tenho necessidade desse carro, né? Só tenho um desejo de tê-lo. O que é que ele se transforma? Ele se transforma num passivo, só para tê-lo na garagem,
né? Se não é para fazer dinheiro, se é para fazer dinheiro, tá tudo certo. Agora, se é para ser um custo, aí não, ele é um passivo, tá? A mesma coisa de uma casa, as pessoas dizem, olha, uma casa é um ativo. Não sei, você pega uma casa para morar dentro dela, ela está te rendendo dinheiro? Não, mas ela está impedindo de eu pagar aluguel. Certo, mas o aluguel, né, ou a dívida, né, de empréstimo para comprar uma casa é um passivo. Então, a casa, se você compra para morar dentro dela, ela é um passivo. Agora, se você compra ela para investir, né, ou buscar uma capitalização nela, ou simplesmente alugar ela de uma forma que ela pague o seu valor e ainda sobre, nem que seja R$ 10 por mês, ela se torna um ativo, tá? Porque ela está colocando dinheiro no seu bolso. Então, essa é a diferença. E o carro, por exemplo, como eu dei, mesmo que seja uma necessidade, no caso, quando eu moro, é importante a gente entender a diferença entre necessidade e desejo, né? Então, onde eu moro, ter um carro é uma necessidade. Agora, ter um Porsche, né? Um Porsche é ter o quê? É um desejo. Eu preciso de um carro. É uma necessidade. Agora, ter um Porsche é um desejo, tá, turma? Então, tendo esse entendimento, né, de necessidade, desejo e ativo e passivo, a gente começa a entender agora a importância, né, de ter uma educação financeira de uma forma que eu consiga, em algum momento da minha vida, que os ativos eles sejam maiores do que os passivos. A diferença é que quando o pensamento de riqueza toma você, e aqui não quero que você traga nenhum peso para essa palavra, nem pobreza, nem pensamento de riqueza, nem pobreza, mas eu estou falando de mentalidade mesmo, de crescimento, né? Quando você toma essa mentalidade, você vai começar a ver que nem tudo você precisa. E isso é o que o capitalismo muitas vezes faz conosco, né? Ele nos instiga a um consumo exacerbado de uma forma que a gente precisa ter para se sentir algo. Mas quem foi que disse que o ter é maior do que o ser, né? Então, a mentalidade é a coisa mais importante. Você precisa vencer esse sistema que tenta te prender. E como é que você faz isso? Né? Quem enriquece normalmente tem um orçamento muito bem controlado. Ele sabe quais são as suas receitas e ele sabe quais são as suas despesas. E aí ele vai cada vez mais procurando maneiras de aumentar suas receitas, não para cobrir suas despesas, mas para que as suas receitas sejam viradas ou sejam transformadas em ativos, para que os ativos cubram esses passivos, essas despesas mensais que ele tem. Esse é o segredo. A questão é que a gente quer resolver logo, a gente quer algo que da noite para o dia todos os ativos cubram todos os nossos passivos. E esse é mais um problema que o próprio sistema capitalista nos impõe, que é a questão da necessidade extrema, né? Estou aqui criticando, né? Tem suas vantagens, suas desvantagens em cada um dos sistemas que se tem hoje. Mas no capitalismo é uma realidade, é assim mesmo. Tá? Então, essa questão dessa necessidade que o capitalismo nos impõe, né, subjetivamente, ou seja, sem a gente perceber, né, a gente tem que vencer isso. Né? E o que é que faz? É porque a gente, mesmo que seja 10, 20, 30 reais, a gente tem que fazer isso cada vez mais a se tornar um ativo que vai pagar o nosso passivo. Já no capitalismo, o que é que ele vai fazer? Aquela necessidade do hoje, do agora. Eu preciso agora, a gente quer o dinheiro todo, que resolva todos os meus passivos de uma vez, se não for para ganhar. E não é assim, tá? Tem que ir paciência. Pouquinho em pouquinho, a gente consegue chegar aonde a gente quer, tá certo? Então, é a partir desse ponto que os investimentos começam a se tornar um caminho. Tá? E a gente vai começar a ver como é que a gente faz para crescer isso aqui, crescer os ativos. Né? Investimentos é um dos principais caminhos, né? Para a gente poder fazer isso aqui dentro do sistema que a gente tem hoje, capitalismo. Então,
qual a definição e a importância dos investimentos dentro desse cenário, né? O que são investimentos? Em definição, investimento é o ato de alocar dinheiro em um ativo ou projeto com a expectativa de obter um retorno ou um lucro futuro. Não agora, futuro. Quais são os exemplos? Ações, títulos, imóveis, negócios, entre outros, tá? E por que eu devo investir, Anaelson? Para procurar o crescimento do patrimônio. Investir é uma forma de quê? De fazer seu dinheiro crescer ao longo do tempo. Então, você vai aumentar patrimônio, você vai trabalhar por um patrimônio para que lá na frente o seu patrimônio trabalhe por você, que é a nossa aposentadoria. O que é que também eu devo investir? Para crescer patrimônio apenas? Não, para proteger contra a inflação. Porque se eu só guardo dinheiro, como muitos fazem, coloca poupança, a inflação come o dinheiro. Não adianta guardar no colchão. Se eu tenho uma inflação cada vez maior no mundo de hoje, né, vamos dizer que eu pego uma média aí. Aqui a média da inflação a gente consideraria 2, 3% ao ano, tá? Será que isso não vai ser maior agora? E se for maior agora, mesmo que seja 3% aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, que não é a realidade do Brasil, se for maior agora, como é que vai ser isso no futuro? Né? Então, é tipo assim, ó, eu tenho R$ 1.000 hoje e eu consigo fazer uma quantidade de coisas com R$ 1.000. Ano que vem, né, se eu estou falando de reais, vamos botar uma inflação de 5, 6, ano que vem significa dizer que esses R$ 1.000 eu consigo fazer 5, 6% a menos do que eu faria hoje. Isso é inflação, é a perca do poder de compra da moeda. Então, o investimento, eles ajudam a proteger o quê? O valor do seu dinheiro contra a perda, né, de poder de compra causada pela inflação. Esse é o ponto. Né? Então, a gente tem crescimento e a gente tem proteção contra a inflação. E o terceiro, atingir seus objetivos financeiros. Então, os investimentos, ele é uma ferramenta para te ajudar o quê? Alcançar objetivos como comprar uma casa, fazer aquela viagem, pagar a educação dos filhos, ou uma aposentadoria confortável. Então, atingir objetivos financeiros que você não vai conseguir da noite para o dia. E isso é o problema do mercado, e principalmente daquele que é trader. Ele quer porque quer enriquecer da noite para o dia, ele quer se aposentar da noite para o dia. E não funciona assim, pessoal. Tá? Esse é o maior problema. Um dos livros que eu indiquei, que é Pai Rico, Pai Pobre, ele tem um quadrante lá, né? E eu não lembro agora a ordem que ele colocou o quadrante, mas eu vou colocar numa ordem aqui qualquer. Né? E ele bota aqui nesse quadrante aqui de baixo, vamos dizer que você seja um empregado, aqui você seja um autônomo, aqui você seja um empresário e aqui você seja um investidor. Então, não necessariamente está nessa ordem os quadrantes dele lá, mas para a gente entender, aqui embaixo, né, na parte de baixo aqui, a gente tem o primeiro que o empregado, que ele tem o quê? Ele troca o risco, né, de obter mais lucro, mais dinheiro, vendendo as suas horas, né, vendendo as suas horas, e vai ter como seu ativo o seu salário. O salário vai ser o principal ativo dele, né, para ele cobrir um monte de passivos. E um dos problemas do empregado é não entender que o investimento é uma das formas que ele tem para poder chegar nessa situação dele ter sua independência financeira. Por que não, Anaels? Me explica por que isso não funciona assim. Simples, tá? Porque o salário, né, ele muitas vezes pensa que o dinheiro nem sequer dá para cobrir as contas dele. E o que é uma realidade. Agora, o que é que ele precisa fazer? Buscar uma renda extra, tentar diminuir o número de passivos por uns anos, porque, querendo ou não, se você tiver um orçamento bem planejado, você vai conseguir cortar, nem que seja R$ 50 por mês. Para que isso, Anaelson? Para botar o seu boleto, ou seja, se pagar primeiro, pague a você primeiro. Pague o seu futuro, o eu do futuro. Eu sempre pago o Anaelson futuro primeiro. Depois eu pago aluguel, pago... Não, mas eu tenho que cumprir meus compromissos. Ah, mas isso me força. Eu cumpro os meus. Só que quando eu pago o meu futuro, o meu eu futuro, eu boto ele na frente. Por quê? Porque quando chegar lá na frente, turma, quando sobrar o dinheiro, se faltar, né? Quando
tirei, me paguei, o que sobra eu pago meus passivos. Se faltar dinheiro para cobrir meus passivos, eu vou para a rua tentar fazer renda extra. Mas é do ser humano, se ele pegar, conseguir o saláriozinho dele, pagou as contas dele, o que sobra nem ele pensa nele mesmo no futuro. Ele diz, trabalhei demais, ele quer consumir. Ele quer comprar aquela bolsa, ele quer comprar aquele carro, ele quer comprar aquilo que ele não tem para mostrar o que ele não é, para trazer uma satisfação que é momentânea. E isso é a realidade do afegão médio, né? E a gente tem que quebrar isso que o sistema nos impõe, tá? Outra maneira, tem gente que não quer ser só empregado, e o que é que ele faz? Ele se torna autônomo. Então, ele tem uma veia mais empreendedora, mas ele, normalmente, isso é muito na área de serviço, cara, sei lá, eletricista, barbeiro, corta cabelo, enfim, ele vai para uma área mais autônoma, mas ele não consegue fazer aquilo virar uma empresa onde ele só administra, né? Ele sempre depende muito dele, né? Mas seja como for, o autônomo, ele tendo um pouco mais de risco, mas também um pouco mais de capacidade de fazer dinheiro mensalmente do que o empresário, perdão, do que o empregado, ele também precisa entender que ele precisa investir. Porque nem o empregado, nem o autônomo vai conseguir objetivos financeiros de longo prazo, né? Ou vencer a inflação, né? Ou mesmo crescer o seu patrimônio se ele não investir. Ele precisa investir. Beleza? Aí você pode pensar, tá, Nelson, entendi, tá claro, mas para quem é empresário? Empresário, dentro do capitalismo, é a maneira mais rápida, né, de você alavancar o seu patrimônio. Então, quer construir, né, patrimônio mais rapidamente, né, quer crescer o seu patrimônio rapidamente, deixa eu diminuir aqui essa monte de risco aqui, né? Quer crescer o seu patrimônio mais rapidamente, uma solução é você abrir o seu próprio negócio. Agora, você vai correr riscos, vai trabalhar muitas vezes mais do que o empregado, tá? Mas você vai ter a possibilidade de crescer o seu patrimônio mais rapidamente. É difícil, não é fácil, tá? Mas a verdade é que mesmo você sendo empresário, se você e mesmo que você consiga um crescimento acentuado do seu patrimônio, se você não buscar proteção contra a inflação, né, e também não buscar investimentos, né, você vai ficar perdido, tanto perdendo dinheiro para a inflação, como você não vai conseguir os seus objetivos financeiros. Normalmente, quando você tem um patrimônio maior, a sua lista de desejo aumenta, né? E seja como for a sua lista de desejos, mesmo que você ganhe mais e sua lista de desejos seja pequena, mesmo assim, a médio e longo prazo, você só vai alcançar isso buscando investimentos. Então, se você quer realmente crescer no sistema que se tem hoje, quebrar a roda de hamster, né, você precisa ter inteligência financeira. Né? Se você vai para o lado de empreendedorismo, né, e vai investir nessa área de empresa, tudo buscando alguma coisa, você precisa ter conhecimento financeiro. E no final vai precisar investir da mesma forma. Se é empregado, vai precisar investir da mesma forma. Se é autônomo, vai precisar investir da mesma forma, tá certo? Então, Nelson, quer dizer que a solução é investir? Sim, a solução, meu querido, minha querida, é investir. Você precisa aprender a investir. Quando você aprende a investir, apaguei além da conta aqui, né? Aqui é para ser investir e aqui é para ser autônomo, né? Então, quando você aprende a investir, né, trabalhar com investimento, você aumenta muito a probabilidade, né, de você ter o seu crescimento, mas aumenta muito mesmo, de ter um crescimento do seu patrimônio, cada um no seu tamanho, né, de se proteger contra a inflação, né, e de atingir seus objetivos financeiros. Beleza? Então, aumenta muito a probabilidade naquilo que se diz respeito ao seu dinheiro. Lógico, tem questões de saúde, outras coisas que podem aparecer, governo atrapalhar, enfim, coisas que são externas que não estão no seu controle, mas é justamente por aí que você não deve colocar a sua energia nisso. Você tem que colocar a sua energia naquilo que você controla. Faz sentido, turma?
Então, essa é a definição e a importância de você investir. É por isso que é importante você investir. Beleza? Bom, 2. Quais são esses objetivos, né, de investir? A gente tem curto prazo, a gente pode ter aí, um exemplo, comprar um carro, fazer uma viagem. A médio prazo, comprar uma casa, financiar a educação de um filho ou sua. E a longo prazo, aposentadoria e independência financeira total, né? E quais são a definição de metas? Como é que eu defino minhas metas? Eu preciso definir metas para poder alcançar isso. Elas precisam ser específicas, ou seja, metas claras e específicas ajudam a planejar melhor. Ela tem que ser mensurável, não pode ser um negócio que está longe demais da minha realidade, cada um dentro da sua realidade. Então, deve ser possível medir o progresso em direção à meta, ou seja, não é só quando chegar lá, mas na minha caminhada eu tenho que saber se eu estou indo mais perto ou mais longe daquilo. Precisa ser alcançável, né? Meta deve ser realista e possível de alcançar. Precisam ser relevantes, ou seja, deve ter uma importância para você, algo que tem uma importância muitas vezes sentimental, né? Para fazer você se sentir motivado para fazer. E tem um tempo determinado, você precisa estabelecer prazos para alcançar suas metas. Então você precisa ter esse entendimento de como é que funciona isso. E eu tendo esse objetivo de investir, seja ele curto, médio e longo prazo, eu preciso de novo do meu orçamento. Isso é extremamente importante, tá? Quanto é que eu ganho, né? Quais são as minhas receitas? Quais são as minhas despesas? Eu preciso ter isso. Quanto é que por mês das minhas receitas eu vou colocar para eu definir? Por exemplo, eu quero comprar um carro. Aí vamos dizer, o carro é 100 mil reais, né? É 100 mil reais o carro, beleza? E agora, o que é que eu faço? Olha, eu consigo guardar 1.000 por mês, é um exemplo só para ficar conta de padaria. Pode ser que não seja a sua realidade, cada um dentro da sua realidade. E aí você diz, eu quero comprar o carro em 10 meses. Pessoal, 10 meses eu vou ter 10 mil reais, né? Eu não vou ter 100 mil. Como é que eu vou comprar o carro? Então eu preciso ser mensurável, específico, realista. Olha, veja, específico, eu sei o valor do carro. Vamos destacar de outra cor aqui, né? Ser específico, eu sei qual é o valor do carro, eu sei o que eu quero. Mensurável, né? Deve ser possível medir o progresso, ou seja, quanto é que por mês, cada mês eu estou guardando. Se é alcançável, não adianta eu querer em 10 meses guardando 1.000 para alcançar 100 mil, que eu não vou chegar lá, né? Não, mas eu vou fazer trading e daí eu vi que o cara com 1.000 reais por mês, ele consegue fazer 10 mil e aí em 10 meses eu consigo fazer 100 mil. E as percas, você já viu que o trader ele perde também? Você sabe que para ele operar 1.000 para chegar a 10 mil, o que é que você está falando? Você entende o gerenciamento de risco? Então é isso que acontece no mercado. As pessoas vêm sem noção e elas acabam perdendo tudo, zeram as bancas dela, não entende por que foi. Por quê? Porque ela está com definição de meta mal desenhada, porque não tem um orçamento mal desenhado, ou nem tem um orçamento, tá? Precisa ser alcançável, precisa ser relevante, né? Esse carro é realmente algo que te motiva, é um sonho seu, é um desejo, não tem problema nenhum você querer um Porsche, querer uma Ferrari. Cada um tem um sonho que quiser, eu não vou aqui criticar o sonho de ninguém. Para mim, essa questão de carro não é um negócio assim, sabe? É igual a roupa. Eu não me importo com roupa, tá, gente? Por mim, eu venho com roupa furada aqui, minha esposa briga. Já no banco que eu trabalho, quando eu tenho uma reunião do banco, eu tenho que estar com a roupa vestida ali, bem organizada, que é a exigência do banco. Tá? Mas, dependendo de mim, eu não venho isso. Agora, minha esposa também andaria sempre arrumada, ela que me chama. Corta o cabelo, tira a barba. Eu sou bem desleixado com isso. Essas coisas não são relevantes para mim. Você pergunta o que é relevante para mim, é ter um bom computador. Eu gosto de tecnologia, tá? Então, é isso que é relevante. Eu acho que eu gosto de viajar também. Então, se eu puder viajar, então isso para mim é bacana. É isso, tá, gente? É isso que para mim é importante. Ter tempo, não querer fazer nada quando eu não quiser, não ter aquela obrigatoriedade de correr atrás do dinheiro. Isso, para mim, são coisas relevantes. Mas, de repente, alguém tem um sonho de um carro e tá tudo bem, é o sonho de cada um, tá? Mas precisa te motivar, precisa gerar dentro de você o teu desejo, a tua ambição, não vou dizer ganância, você não precisa passar de princípios para alcançar suas metas,
né, atropelar princípios, mas você precisa ter a ambição no sentido de alcançar alguma coisa. Aquilo que você quer alcançar precisa ser forte o suficiente para fazer você levantar da cama todo dia, tá? Esse é o ponto. É a tua família, é a educação dos teus filhos, né? Eu acredito muito na questão da educação, principalmente a educação financeira, tá? Então, aqui em casa, eu até digo, ó, se vocês não quiserem fazer faculdade, não faz. Lá em casa todo mundo fez, meus irmãos, todo mundo é doutorado, não sei o quê. Mas, assim, eu digo a eles, vocês não são obrigados a fazer, seguir carreira acadêmica. Mas se não forem seguir, você tem que aprender sobre negócios, sobre vendas e sobre dinheiro, para não cair nessa questão, né? E vocês precisam ter o quê? Um tempo determinado, né? Então, esse tempo ele também tem que ser alcançável e mensurável, como aqui no exemplo. Se eu preciso de 100 mil, guardo 1.000 por mês, não é 10 meses que eu vou realizar ele, tá? Então, tem que ter essa noção. Ah, mas aí eu quero em 10 meses. Tá bom. Então, você vai ter que guardar 10 mil por mês, né? Ou vai ter que, perto disso, conseguir. E aí, o que é que eu faço? Eu volto lá na minha receita, diminuo minhas despesas, corto despesa, tento aumentar minha receita, vou vender bolo na rua, vou fazer qualquer coisa, fazer uma renda extra, vender coisa na internet, fazer uma renda extra para conseguir cobrir as minhas despesas. Beleza, turma? O trader, por exemplo, é uma pressão que eu não gosto de sofrer como trader. Eu digo isso para o Ângelo, por exemplo, o tempo todo. Mano, eu não gosto de operar para pagar as minhas contas. Eu gosto de operar para ser uma renda extra. Porque para pagar as minhas contas, o meu psicológico muda, eu erro muito mais. Então vocês me vê brincalhão, assim, livre na hora do trade ali, porque eu não estou preocupado com aquilo para pagar minhas contas. Eu tenho outras fontes de recursos. E é uma das coisas que eu faço, é ter várias fontes de receita, né? A comunidade que a gente está vindo passar o nosso conhecimento para vocês. É uma ideia, tá, gente? De quê? De cobrir nossas despesas. Para quê? Para cada vez mais a gente ter ali a flexibilidade de trabalhar livre. Eu acho que muito da pressão que o Ângelo sofre, além da leitura do fluxo, que é muito cansativa, é a necessidade daquilo cobrir as nossas despesas, pagar o nosso futuro, tá? Então, é importante isso. É importante ter outras fontes de renda, tá? Minha esposa trabalha, ela tem a fonte dela, eu tenho a minha, a gente é uma conta só, conjunta. A gente tem um futuro único, a gente pretende ficar junto até a morte realmente nos separar. Já são 18 anos de casados, a gente sabe muito bem o que a gente quer. Então, a gente trabalha em prol desse objetivo de todo mundo se aposentar o mais cedo possível, eu não quero viver minha vida toda trabalhando. Eu posso até ficar dando aula para vocês, mas porque eu gosto, por prazer. Eu posso até ficar fazendo trading porque eu gosto, por prazer, não por necessidade. Essa é a diferença, tá? Então, os objetivos de investir, eles têm que ser claros, as definições das metas têm que ser claras, né? E tu tem que ter um orçamento desenhado, claro, tá? Para poder saber realmente o que dá para você fazer, para brincar com a tua meta e entender o que é que você quer. Fez sentido aqui com esse exemplo? Eu acredito que sim, tá? De maneira bem simples, tá, gente? Tudo meu aqui é tentar simplificar a vida de vocês. Beleza? Quais são os princípios básicos de um investimento? Que a gente não olha risco-retorno. Se investimento risco-retorno é importantíssimo, você me diga no trading. Tem gente que pessoal, que assim, sabe, tem a técnica, sabe? Usa a técnica do macaco voador, da mão da asa, não sei de quê. E até funciona por um certo tempo, mas o cara não tem noção de risco-retorno. A gente, uma das coisas que eu gosto do fluxo é porque ele me dá uma correlação de risco-retorno muito melhor. Eu entro mais assertivamente, eu tenho stops mais curtos, eu entendo o que está acontecendo, eu tenho o trading na minha mão, no sentido de eu posso ficar mais por uma questão psicológica, né? É diferente, por exemplo, de uma, sei lá, de uma, aqui, ó, eu tenho aqui do gráfico, né? Por exemplo, eu tenho aqui um suporte e uma resistência. Aí eu penso, preço está aqui, né? Quando ele bater ali em cima, eu vendo. Né? Aí ele foi, eu vou sair nele aqui, ó, porque foi a última, não sei de que, a média, não sei de que das quantas. Aí o fluxo, o que é que ele faz? Primeiro, se ele chegar lá e for uma região importante para mim, eu vou ver o que vai acontecer. Como é que ele chegou lá? Qual foi a história para ele chegar lá?
O que é que foi que aconteceu? E quando ele entrou, e com o momento da entrada, ele foi lá, bateu, né? Ele continuou subindo, pegou aqui, né? Aquela velha manipulação no mercado, foi lá em cima, pegou o stop da galera e começou a descer. O fluxo me deixa entrar aqui, ó, quando ele está descendo. Aí você vai dizer, mas o gráfico eu fico só esperando lá. Mas você vai ficar esperando, mas você não sabe o que está acontecendo. Se ele realmente foi buscar o stop lá. No fluxo a gente vê, tá? Então, ele me dá um risco-retorno. E por que isso é importante? Se no investimento é importante, que é a longo prazo, você me imagina no trade como isso não é tão importante. A gente vê que as pessoas elas perdem a noção. Elas querem entrar em qualquer operação. Principalmente no gráfico, que ele diz, se bateu lá, eu entro. Não importa o stop. Não importa sim o stop, a gente tem que ver, né, qual é a capacidade que eu tenho, a possibilidade. E aí no gráfico, você vai dizer assim, vamos dizer que eu tenho 10, aqui é 5, né? Aí o preço está aqui, você vai vender aqui, aí para comprar aqui embaixo, aí você diz, tem uma capacidade de 5 aqui, tique, né? Então eu vou botar aqui meu stop a 2,5. Pronto, olha, tá 2-1. Beleza, tudo bem. É um operacional, tá? Mas o que acontece é que no fluxo, por exemplo, eu vou ter outra facilidade aqui. Qual que é a facilidade, Anelson, que eu vou ter? Me diz aí. Olha, no fluxo eu vou entrar aqui, tá? E eu posso entrar isso aqui com uma diferença de 1, por exemplo. Tá? De meio, o tique aqui em cima de stop. Dependendo. Por quê? Porque eu já vou pegar na hora certa, na entrada melhor. E outra coisa, quando eu entrar no fluxo e que eu ver, dá para eu sentir se o mercado ele vai ficar aqui batendo cabeça até cair, ou se ele vai entrar na leva mesmo, eu só vou junto com ele e vou surfar. Tá? Mas beleza, a aula não é de fluxo ou gráfico, mas é de investimento e a importância do risco-retorno. E qual é a definição? Risco, que a gente bota um peso nessa palavra, mas sem risco não há ganho. Risco é a possibilidade de perder dinheiro, mas também, né, é a possibilidade de ter retorno. E retorno é o ganho obtido a partir do investimento ou do risco que eu corro. E essa relação entre risco e retorno, que eu já coloquei para você, né, o que é que é? Geralmente, né, investimentos de maior risco oferecem a possibilidade de maiores retornos. Geralmente, mas isso não é uma verdade. Enquanto investimentos de menor risco tendem a oferecer retorno mais baixo, né? E aí vem uma forma de mitigar o meu risco, que é a diversificação, definição, né? Uma estratégia de alocar recursos em diferentes tipos de investimento para reduzir o risco. Quais são os benefícios? Minimizam o impacto negativo do investimento mal sucedido. Exemplo prático, investir em ações, títulos e imóveis para diversificar sua carteira. A gente vai falar um pouco sobre essa diversificação, tá? Mas deixa eu trazer... deixa eu até ver aqui qual o próximo slide, que eu esqueci, que eu acho que tem outro, para eu não botar a carroça na frente dos bois. Deixa eu passar aqui. Princípios básicos de investimento. Tá? Risco, retorno. E o outro, horizonte de tempo, ambiente de negociação. Beleza, então aqui é só a parte de risco mesmo. Vamos lá, vamos entender algumas coisas que não ficam muito claras. Vamos falar de investimento primeiro, tá? No investimento, tem pessoas que entendem que quanto mais rápido o meu retorno, maior é o meu risco. Nem sempre. Por exemplo, se você compra um título e você busca um título que tem uma duration, um vencimento de 10 anos, certo? De 10 anos, você vai passar 10 anos exposto a esse título. Se eu comprar esse título hoje e vender ele hoje, né? Se eu comprar o título, deixa eu fazer assim. Se eu pegar esse título hoje e vender ele hoje, como é que será isso? Como é que ficará isso? Meu risco? Meu risco será bem menor. Não, por que é menor? Porque o tempo que eu estou passando exposto para esse título é muito menor. Só que a capacidade de ganho do meu título de 10 anos é muito maior do que eu pegar um título que eu possa comprar e vender ele hoje, que tem uma maior liquidez. Então quer dizer que ações, ou eu
sei lá, derivativos, eu comprar e vender no mesmo dia. Comprar e vender no mesmo dia. Fazer trading, day trade, é um risco menor? Sim ou não? Depende. Quem respondeu depende está certo. Se eu comprar para investir, né, o meu risco, né, pode até ser menor, porque eu estou passando menos tempo exposto àquele ativo. Agora, se eu quero comprar e vender no mesmo dia, eu vou especular, né? Então tem a possibilidade dele cair na minha cara e eu ser prejudicado. Agora, o que é que vai determinar isso? Outro problema que muitas vezes tem, principalmente em derivativos, que é o quê? Quem é que sabe? Alavancagem. Isso aumenta o meu risco e muito, tá? Isso aumenta meu risco e muito. A alavancagem que aumenta o meu risco, tá? Então, quando a gente fala de risco-retorno, nem sempre aquilo que é mais rápido é o que vai ser mais arriscado. Você pode passar muito tempo exposto a algo e aquilo ali vai te trazer um risco maior. Por exemplo, se eu faço um swing, eu estou muito mais tempo exposto àquele ativo. Por quê? Porque eu vou dormir no final de semana, alguma coisa pode acontecer, o mercado está fechado e quando o mercado abrir, desabar tudo. No day trade eu não tenho esse risco. Ou não deveria ter, né? Tá? Então, a gente está entrando um pouco na questão do tempo, de propósito, porque eu já vi que é o que vem na próxima, tá? Mas você precisa entender que o teu risco não necessariamente está atrelado ao teu tempo. O teu risco muitas vezes está atrelado à falta de conhecimento daquilo que você está fazendo, tá? E o teu retorno nem sempre está atrelado também ao teu maior risco. Então, quebrei uma mania do mercado, agora eu vou quebrar outra, que é achar que quanto mais risco, mais retorno eu tenho. Vamos lá. Nem sempre vai estar atrelado a isso. Porque eu posso, por exemplo, passar mais tempo, correr mais risco, por exemplo, com uma ação, né? Porque ela é mais volátil, né? E, comparado com uma renda fixa, esse mesmo tempo eu ficar dentro de uma renda fixa e o gráfico dela vai ser mais assim, da renda fixa, né? E esse mesmo tempo não significa dizer que eu tive um retorno maior aqui nos investimentos, ou nas ações, do que na renda fixa. Tá? E por que não? Porque é mais volátil. Você pode vender no momento do mercado que ele esteja na baixa. E você deixou de ganhar ou perdeu até o seu principal em alguma coisa. Outra mania do mercado, né? A mania do mercado é só em buscar retornos maiores. Não ter um plano que a gente falou anteriormente. O que é que as pessoas fazem? Elas montam um plano e elas têm, eu quero comprar um carro de 100 mil reais, um exemplo. E eu quero passar 10 anos com esse, eu quero em 10 anos comprar esse carro. Né? Eu tenho que, na teoria, ter 10 mil reais, vou botar aqui 10 anos, eu tenho que, na teoria, ter 10 mil reais, 10 mil reais por ano para alcançar isso aqui, né? Aí ele pensa, não, eu tenho 600 reais por mês, né? Que daria aí 7.200 por ano, certo? Ele precisa de quê? Mais 2.800. Eu não vou entrar na conta, porque eu vou ter que dividir um por outro, descobrir a porcentagem para poder chegar, mas estou mostrando como é que monta um plano. Vamos dizer que depois que ele montou um plano, né, ele precisou de chegar, para chegar nesses 100 mil que ele precisa ter um rendimento de 8% ao ano. 8% ao ano. Certo? Considerando já a inflação. 8% ao ano. Aí me diga para que ele está preocupado em ter um rendimento de 15% ao ano. Se com 8% ele consegue isso. O que eu mais encontro é isso. Cliente que vem falar comigo só vem falar da porcentagem de retorno.
Eu digo, cara, eu não quero saber a porcentagem de retorno, é a última coisa que você vai descobrir. Eu quero saber o que você quer. Qual é o seu plano? Qual é o seu objetivo? Ah, eu quero 100 mil em tanto tempo. Beleza. Quais são os seus aportes mensais? É tanto. Beleza. Eu descubro quanto é que ele vai chegar desse valor. Vamos dizer que ele chega a 80 mil, fica faltando 20 mil, e eu preciso fazer com que ele ganhe 20 mil em 10 anos, por exemplo, que é o tempo que ele me deu. Eu descubro a porcentagem. Ao descobrir a porcentagem de rendimento, eu vou fazer a conta de uma maneira de descobrir, né, uma vez que eu descubro a porcentagem, quais são os ativos que me atendem dentro daquela porcentagem. Porque não adianta ter um objetivo de 20% ao ano se o S&P 500, historicamente, nos últimos 100 anos, me dá 7%. Se nos últimos 20 anos ele tem me dado, em média, 10%. 20 anos, quem bate é o Warren Buffett, que é muito bem pago para sempre bater o mercado. Eu não quero bater o mercado, eu não tenho que render mais do que o S&P. Faz sentido, turma? Se meu objetivo 7, 8% resolve, para que eu vou correr riscos em empresas, ações ou títulos, ou enfim, em ativos, né, de uma maneira generalizada, né, que só me dá para buscar um retorno maior, se meu objetivo é aquele. E isso cabe também dentro da minha diversificação. Para que eu vou buscar os ativos que mais me dão retorno, a ação que mais rendeu? Eu quero buscar a bola da vez, eu quero buscar. Se eu não estou buscando bater o mercado, não é isso que eu quero, meu objetivo 7, 10% por ano resolve. Então, isso me abre caminho, por exemplo, para ETF. Se eu pego o ETF de SPX ou o SPY, o SPY, né? Eu já vou ter em média isso aqui nos últimos anos, ó. E eu já vou estar bem diversificado. Por quê? Porque o ETF do SPX ou do SPY segue o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Pronto, acabou. Não, mas eu tenho que descobrir qual é a empresa que deu mais, porque essa empresa aqui deu 50% e eu não preciso de 50%, eu não estou procurando isso. Então, para quê? A pergunta é, para quê que eu vou me expor a uma maior volatilidade, certo? Se eu tenho um rendimento que me dá. Aí vocês olham assim com o trade, como é que é? As pessoas fazem a mesma coisa. Eu vou te mostrar como é. Não, porque eu vi que no trade dá para eu fazer 30% no mês. Eu vou estar até mais baixo. 10% no mês. Eu vou fazer 10% no mês. Certo, você vai fazer 10% no mês. Tá ótimo. Mas quanto você pode perder para fazer esses 10%? A gente não bota isso na conta. Então, se eu quero um investimento que o que eu preciso é 10% para o ano, por que eu vou pegar meu dinheiro ao ano, tá? Por que eu vou pegar meu dinheiro e correr o risco aqui de perder? Ah, não, aqui é 20% ou 10% de perca para ganhar 10%. Correr esse risco para ganhar algo que eu já tenho disponível ali. Uma renda fixa, por exemplo, que hoje paga 15% ao ano. Ah, não, mas é porque eu quero um maior retorno. Beleza, então faça um plano. Garanta os teus 10%. Garanta os teus 10% ao ano, com parte do teu dinheiro. Pega 5, 10% do teu dinheiro e vem para cá. Diversifica a tua carteira, diversifica aquilo que você está fazendo. Analisa o risco, tem uma visão de risco-retorno, não só no trading, não só no teu objetivo, mas tem uma visão macro de tudo. Espera aí, eu tenho... Meu recurso global é esse aqui. Quando eu vou pegar um cliente, eu tento o máximo descobrir dele o que é que ele tem. Não é porque eu quero pegar para investir, para eu ganhar mais. Não, é porque eu tendo o universo de investimento e o objetivo e o tempo que ele quer, eu descubro a porcentagem e eu descobri na porcentagem, eu descubro qual é o risco que eu vou colocar ele dentro. Esse é meu trabalho. E eu vou colocar ali, oferecer para ele uma prateleira de produtos que cabe dentro do objetivo que ele quer e que faz parte do perfil dele. Eu não vou dar oportunidade de trade para o cara se o cara não tem um perfil disso. E essa é a questão. Entendeu? Tudo parte do objetivo. Mas isso é um problema diário, gente. Todo dia que eu tenho reunião com o cliente, é a mesma coisa. Eles querem saber, não, qual é o retorno? Mas eu vi que isso aqui está retornando mais. Aí pega uma notícia, que quando vem dar notícia que render, é porque já passou faz tempo, né? Vocês sabem disso. Beleza? Faz sentido, turma?
Vamos seguir. E aí entra a questão do horizonte de tempo, né? Que a gente já comecei a colocar. Definição: o período durante o qual você espera manter um investimento antes de precisar do dinheiro de volta. É o famoso liquidez. Tem gente que quer o dinheiro para hoje. Colocar hoje, tirar hoje. Beleza. Coloca em uma renda fixa com liquidez diária. Não, mas eu queria que rendesse muito. Ah, então a volatilidade, bota numa ação, mas a volatilidade é maior. Você pode colocar hoje, amanhã vai estar líquido, é bastante líquido, mas como tem uma vol muito alta, comparada a uma renda fixa, você pode vender no momento ruim do mercado. Tá? Por isso que a importância, investimento tem que ser de longo prazo. Ele geralmente oferece maiores retornos, mas podem ser mais voláteis no curto prazo. Então, tem muita gente também, pessoal, que não entende isso. O quê? Eles não têm uma coisa chamada orçamento. De novo, vou bater nessa tecla. No orçamento, ele tem que ter lá, ó, despesas, ele tem que saber na ponta do lápis quais são as despesas, quais são as receitas dele. E o saldo final. Ele precisa ter uma coisa chamada reserva de emergência. Essa reserva de emergência não é para ele buscar investimento, melhor retorno. Não, é uma reserva de emergência. Ele tem que estar líquido. Ele tem que ter liquidez. Na hora que ele precisar do dinheiro, ele pega. Não é esse dinheiro que ele vai investir. E eu vou explicar por quê. O cara começa a comprar um ativo, uma ação, uma renda fixa, um Bitcoin, seja o que for, ele começa a comprar. Vai comprando. Aí o mercado dá uma baixa. Aí ele precisa vender aquilo, mesmo na hora da baixa. É igual você ter um imóvel, uma casa. Qual é a melhor oportunidade de você comprar uma casa? É de alguém que está apertado. Você quer investir num imóvel, compra de alguém que está apertado. Por quê? Ele vai aceitar um preço muito abaixo do mercado. E muitas vezes você vai deixar de ganhar dinheiro, ou vai perder de ganhar dinheiro, ou você vai perder até o seu principal, dependendo do período de tempo, por causa disso, porque você não tem uma reserva de emergência. Então, o que é que você tem que ter? Uma reserva de emergência. Aí cada um tem a sua, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Cada um que se sinta bem de conta paga, né? Eu sei quais são minhas despesas. Deu lá 10 mil por mês, um exemplo. Deu 10 mil por mês. Beleza, qual é a minha reserva de emergência? Não, eu me sinto bem com 3 meses pago. Eu preciso ter 3 mil nessa reserva de emergência. 12 meses pago, 120 mil. Esse dinheiro não é o dinheiro de investimento. Esse dinheiro você não vai botar no trading. Esse dinheiro você não vai colocar no, vai investir para sua aposentadoria, para cumprir o seu objetivo de curto, médio ou longo prazo. Não, não vai. Esse dinheiro é para cobrir uma necessidade. Agora, você não pode deixar esse dinheiro parado, guardado no colchão. O que é que você faz? Você põe ele numa renda fixa, liquidez diária, que pague no Brasil, você tem que levar em consideração o IPCA, que é a inflação, né? Ele tem que cobrir pelo menos a inflação, você já não está perdendo de cabeça ali. Se ele cobrir a inflação, já está valendo alguma coisa. Mas se pegar um título de PCA mais 2, com liquidez diária, você está ganhando 2% ao ano e está livrando a inflação e tem a liquidez diária na hora que você precisa. Então, atende tua necessidade. Faz sentido, turma? E é isso que eu tenho que procurar fazer. Tá? E aí tem gente que pega, já não tem nenhuma reserva de emergência, aí nem investe para curto, médio e longo prazo e vai fazer trade com dinheiro de pagar as despesas de casa. Aí, gente, não dá, né? Vai entrar nervoso, vai entrar com o psicológico abalado, vai achar que estão roubando você, aí não dá certo. E é por isso que a grande maioria não dá certo, tá, turma? Porque não entende isso aqui, não entende isso. Qual é o ambiente de negociação, né? Onde é que a gente faz essa negociação? Mercado financeiro, onde os investimentos são comprados e vendidos, bolsa de valores, mercado imobiliário. Corretoras, a gente já sabe disso, eu estou passando mais rápido, intermediários que facilitam a compra e venda de investimento e tem que conhecer a regulamentação, a importância de entender as regras e leis de governos que governam o mercado financeiro. Tem que conhecer, a lei dos Estados Unidos é diferente da do Brasil, tá? Tem gente que vai, investe em renda fixa, aí quer sacar o dinheiro. Aí paga 22,5% de INSS, fica revoltado. Mas existe uma tabela progressiva em relação ao tempo. Tanto, acho que é 6 meses,
é 22, se você resgatar em 26 meses, você paga 22,5 de imposto. Se até um ano, você vai pagar 20% de imposto. Acima de um ano, e aí vai, 17,5% e 15%. De acordo com o tempo que você passa alocado, o seu dinheiro fica alocado na renda fixa, você paga menos imposto. Se você faz day trade, você paga uma porcentagem. Você faz swing, paga outra. Isso você tem que saber a regulamentação também, beleza? Mas está aqui uma ideia do que é cada coisa para quem é totalmente iniciante. Vamos lá, vamos avançar. Agora, vamos entender, especular e investir. A gente já mais ou menos já trouxe isso aqui, né? E termos operacionais. Investir é um objetivo de longo prazo. Criação de riqueza ao longo do tempo. Aqui você está criando, construindo patrimônio. Seja com o seu trabalho, qual for, seja no mercado. Não, o anjo trabalha no mercado. Essa é a fonte de renda. Ele usa o dinheiro para pagar suas contas e pagar os seus investimentos, seu futuro, o ângelo do futuro. Eu tenho minhas fontes de renda, uso o mercado também como renda extra, tá? E tenho também esse mesmo propósito, tá? De se aposentar no futuro. Então, agora, onde eu tenho mais força, eu crio meu patrimônio. Normalmente, a gente usa análise fundamentada, ou seja, se a gente vai falar de ações, o foco está nos fundamentos da empresa, finanças, mercado, gestão, né? Relativamente tem um menor risco, é uma abordagem mais conservadora, baseada em dados sólidos. E os ganhos normalmente são mais sustentáveis, são retornos estáveis e a longo prazo, dividendos e valorização. Então, numa ação, por exemplo, você ganha, né, tanto no valor da empresa que sobe, como dividendos. E ela é fundamentada no crescimento da empresa. Então, ela tem uma abordagem mais conservadora, porque ela é baseada em dados sólidos. Quando a gente vai para um trade, por exemplo, o objetivo especular, o objetivo é de curto prazo, são ganhos rápidos. Normalmente se usa análise técnica, né, mais conhecida, que é uso de tendências e análise técnica, né? Tem um maior risco relativo. Por quê? Porque tem uma maior volatilidade e imprevisibilidade. Quando eu tenho mais tempo, é um motivo que o risco se torna um pouco menor, mas eu fico mais exposto, é verdade, né? Então, é verdade que eu fico ali mais exposto, mas se eu estou comprando e eu estou baseado, né, em fundamentos sólidos, né, em fundamentos da empresa, finanças, mercado, gestão da empresa, a probabilidade, a previsibilidade é muito maior do que no trading. Por isso que muitas vezes aqui a análise técnica, a probabilidade de acontecer, ela existe, de respeitar aquele estudo, né, de gráfico. Mas por isso que eu gosto do fluxo, por quê? Porque a probabilidade e a previsibilidade ela aumenta. E eu aceito também que o mercado ele é soberano, ou seja, que ele é imprevisível naquele momento que eu estou fazendo a operação. Se ele for o contrário ao meu motivo de entrada, eu caio fora. Não é porque o preço se movimentou, mas é porque o meu motivo de entrada foi mais claro. Né? Mas, enfim, é só para trazer uma diferençazinha de análise de gráfico e coisa, né? Ganhos rápidos, né? Traz lucros rápidos através de compra e venda rápida de ativos. Tá, turma? Então, especular pode até ser o seu meio de ganhar a vida e de criar patrimônio. Você pode colocar dinheiro lá, faz o dinheiro, mas igual um trabalho. Se você o teu ativo aqui e o teu passivo está aqui, aqui são duas contas a pagar, e o teu ativo é trade que você faz no mercado, beleza, não tem problema. A regra é a mesma. Qual é a regra? Se paga primeiro. Tira o teu dinheiro para colocar como investimento para futuramente cobrir os teus passivos ou conseguir os teus objetivos de médio, de curto, médio e longo prazo. Beleza, turma? Esse entendimento você precisa ter. Vamos lá. Ferramentas e estratégias de investimentos, né? A gente já conhece algumas, eu vou só deixar passar mais rápido. Análise fundamentalista, né? Definição: método de avaliação de investimento baseado na análise de fatores econômicos, financeiros e outros qualitativos e quantitativos da empresa. Analisa os números das empresas e analisa o qualitativo, né? Então, vai olhar o balanço patrimonial, que são os balanços das empresas que são liberados, ou seja, ativos, passivos e o patrimônio líquido. O DRE, que é a demonstração de resultados, né? O DRE, que são as receitas, despesas e lucros, está aumentando despesas, está aumentando, para olhar a ideia de administração. Aqui é para ter ideia de tamanho,
Aqui é para ter ideia de administração e o fluxo de caixa, né? Entrada e saída de dinheiro. Aqui é para ter ideia de endividamento. Tem também análise técnica, que também é gráfico para médio e longo prazo, na minha opinião, serve muito bem. Então, analisar. Hoje eu vou mais pelo caminho da análise fundamentalista. Hoje eu olho muito o que eu já passei aqui para vocês superficialmente, uma coisa chamada fator, porque faz muito sentido. Alinhado com a análise técnica, para trazer um ponto melhor de entrada, me ajuda muito, tá? Então, método de avaliação de investimento baseado na análise de dados históricos de preço e volume, né? E ferramentas, gráficos e preços e indicadores técnicos, né? Como é muito conhecido, médias móveis, RSI, estocástico, enfim. Aí vocês conhecem também, beleza? Isso também serve para investimento, isso aí, tá, turma? Já para investimento para médio e longo prazo, o fluxo não serve. Beleza? Na minha opinião, o fluxo não serve. É mais complicado porque é muito dado para ser compilado, né? Então não vai ali servir, tá, turma? Até foge um pouco da ideia. Quais são as estratégias de investimentos comuns? Buy and hold, compra de ativos com a intenção de mantê-los a longo prazo, né? Só que comprar por comprar, eu já expliquei isso para você em outras aulas, não serve. Não vou te explicar de novo aqui, mas comprar por comprar não serve. Pode até servir, né? Mas você deixa muito dinheiro na mesa. Aqui começa a fazer sentido, que é o value invest, né? Compra de ativos subvalorizados com base na análise fundamentalista. Eu até errei aqui, porque eu adicionaria também aqui com base na análise de fatores, tá? O próprio value invest é um tipo que baixou, né? De fator. O growth invest, que também é um fator. Investimento em empresas com potencial de crescimento acima da média. E o dividend invest, né? Esses três aqui são fatores, tá? Então, foca em ativos que pagam dividendos regulares, são estratégias comuns, né? A gente pode ter construção de uma carteira, né? A carteira de core satélite é um tipo de estratégia de carteira, tá? Essa eu utilizo demais para meus clientes, onde eu tenho uma base aqui de 40%, dependendo de alguns pontos, de 40% a 60%, né? Isso aqui é comprovado cientificamente, um core, né? Um núcleo bem montado, e eu tenho meus satélites aqui, né? Que vai dar aí 10%, 5%, 2%, dependendo de cada um. E essa carteira como um todo, meu universo, ele fica aí muito bem dividido com um objetivo, mas eu ainda posso ter essa carteira dentro do meu universo de patrimônio, e eu posso ter 10% aqui que eu brinco no meu trade, né? Faço trading ali sem pressão psicológica, tá? Enfim, aí vai na estrutura financeira de cada um, beleza? E acredito que é o último, trouxe de volta aqui, né? Não esqueçam, investir é simples, mas não é fácil. Warren Buffett, né? Leiam O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Nada mais é do que o mestre desse cara aqui, tá? Leiam esses 3 livros, se puder, tá? Esse aqui vai trazer muita educação financeira e como quebrar, né? Como vencer o sistema, a roda do hamster, que ele chama, né? Que é do sistema capitalista, que nos prende nisso, tá? E faz essa ferramenta, né? Traz esse exercício, né? Planilha para definição de metas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai procurar uma planilha de orçamento e você vai fazer uma planilha de criação de metas, né? Procura aí, tá? A gente, dentro da comunidade, vai ter essa planilha para vocês, tá? Para fazer isso aí, para construir metas de longo prazo. Beleza, turma? É isso aí. Espero que tenham gostado. Esse é o conteúdo de hoje. A aula que eu tinha para hoje é uma aula que vai, com certeza, clarear bastante a sua mente, né? Principalmente, depende, tem uns que já vão, talvez, conhecer isso aqui, mas não estão aplicando. Outros que vão conhecer, que nunca viram, e vai abrir demais os olhos. Então, espero que possa ajudar vocês aí. Não deixa de assistir as outras aulas que estão aqui. A gente já está chegando no período que a gente vai tirar essas aulas, não vão ficar todas disponíveis, tá? E não perde essa oportunidade. Beleza, pessoal? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa seu sininho, manda isso para alguém, para ajudar as pessoas a aprender sobre investimento, conhecer mais sobre investimento, porque eu tenho certeza que isso é um conteúdo que pode ajudar muitas vidas. Não só sobre investimento, mas educação financeira, que a gente falou muito aqui também, beleza? Estou saindo agora, já são 6h15, já essa aula daqui a 45 minutos vai estar disponível aí para vocês, né? Quer dizer, vocês estão me vendo agora, então criou um paradoxo aqui.
Mas, para mim, agora, eu sei que daqui a 45 minutos essa aula vai estar começando a estar disponível para vocês. E a gente se vê aí nas lives no nosso canal e também na comunidade. E lá na Sala do Anjo, que a gente sempre está lá também. Forte abraço, turma. Boa noite.